Um nome que estava sendo falado no Corinthians, o Tyson. E o Tyson deu uma entrevista nesse final de semana, dizendo que realmente conversou com o Thiago Nunes, mas ele tem mais uma temporada no Shakhtar Donetsk e que ele vai cumprir essa temporada no Shakhtar Donetsk e ele dá prioridade no Brasil para o Internacional. E se fosse voltar agora, ele daria prioridade para o Internacional pela ligação que ele tem com o Internacional. E aí eu pergunto para os senhores, o Tyson seria, tá aí ó, há pouco tempo tive proposta do Corinthians e de outros clubes, sempre fui aberto, mas falei com o Thiago Nunes, agradeço, mas minha prioridade vai ser sempre o Inter, por causa do carinho que tenho a torcida, os diretores e todos. Então, o primeiro clube vai ser sempre o Internacional. O Tyson seria um bom reforço para o Corinthians? No esquema de jogo, a gente tem que olhar para o Atlético Paranaense. Tinha dois caras de velocidade aberto pelo lado, dois jogadores de força, de boa técnica, fizeram muito sucesso, e o Rony e o Nicão, que eram os titulares, Marcelo Cirino também chegou a jogar ali. Esses jogadores têm característica bem parecida com a do Tyson, por isso que procurava o Michael, por isso que o Corinthians está olhando, tentando também o Rony. Então seria uma boa contratação. Jogador que está lá no leste europeu, que a gente não vê muito, Infelizmente, a gente acabou tendo notícia. O Tite achou ele lá. Estranho. Muito estranho. Bem estranho. O Tite achou ele lá. O Tite pode ver o futebol de lá. Será? Nós não estamos acompanhando o Tite. Não, mas pelo que ele levou para a Copa, acho que ele não viu, não, porque ele não entrou dia nenhum. Acho que ele não viu, não. Acho que falou, vou levar aí. Mandar um abraço nele, comer uma comida russa. Porque eu realmente não entendi, mas o Tite achou. E o Thiago Nunes... a gente não vê, acabou vendo de uma forma até ruim aí, porque os torcedores lá não foram legais, não gosto de falar sobre isso. Sim. Mas é um jogador de nome, de Copa do Mundo, e que sempre desperta o interesse dos jogadores. Acho legal ele ter gratidão com o Inter, dar essa preferência para o Inter. Hoje vi a matéria que ele fez, ficou muito bacana, muito legal. E, enfim, são 10 anos, uma década já vestindo a camisa do Shakhtar Donetsk. Vamos ver se ele pinta aí no futebol brasileiro, quem sabe no Internacional ou num outro gigante na temporada 22, não é isso? Ou 21. Segundo o próprio Tyson, que o Milan teria feito uma grande proposta, mas o Shakhtar acabou recusando. O Tyson é esse cara pro Corinthians? O Corinthians... Esse cara sou eu? O Corinthians fez um grande esforço para tentar contratar o Michael. Quer dizer, agora o Corinthians, com relação ao Tyson, ele vai ficar reclamando também do Tyson? Vai fazer nota oficial, falando não conseguiu contratar, vai fazer nota oficial. Ele não veio, que absurdo! Então, mas mostra que o Corinthians está empenhado em contratar um jogador com essas características. Um jogador de velocidade, de beirada de campo. Então a tentativa financeira, mesmo com o apoio de um investidor, foi para o Michael, não deu certo. Então o Corinthians tem esse dinheiro agora pensando, o que eu vou fazer com isso? Michael não rolou. Uma opção que se fala é o Dayome, jogador que o Corinthians enfrentou na Sul-Americana do Independente Del Valle. O Corinthians pode tentar trazer esse jogador como uma opção para a não vinda do Michael. Então o elenco não está fechado. Você acredita que esses 22 do Michael ainda estão lá? Porque o Luan foi o BMG que bancou. Então não, esse dinheiro aparentemente, até onde a gente tem informação, era com apoio de investidor, não ia sair só do Corinthians. Tem gente, o BMG, inclusive a coletiva, anúncio do Anto está sendo preparado via banco, que apoia o Corinthians. E é normal, natural. O patrocinador ajuda dessa forma. Mas então o Corinthians ainda tem um dinheiro, que era o dinheiro que estava deixando por Michael, para dar esse tiro em outra direção. Então tem algumas opções. Se o Tyson já disse que não nesse momento, você tem no mercado aqui mesmo continental algumas opções. Você tem aqui o caso do Dayome, que é um jogador que está no radar corintiano. Somani, o que você acha do Tyson? Seria esse cara? Seria. Eu acho que não é um jogador para a seleção brasileira, muito menos para disputar uma Copa do Mundo. Mas para o Corinthians, para o mercado interno, para jogar aqui, eu acho ele muito bom jogador. E aquilo que o Edmundo falou, a gente tem que olhar o Corinthians também e ter na memória o Atlético Paranaense. Os caras de beirada, o Rony, tinha o Nicão, que também era rápido, embora fosse jogador mais de meio campo, mas que passou a ser um jogador aberto. O Nicão foi base do Santos, não sei se vocês sabem disso. O meio campo era ele e o Alan Patrick.
E aquele Alan Santos volante, o outro cara eu não sei quem que era. E depois ele foi pro Atlético Mineiro, depois Ponte Preta e tal. Quando o Santos perdeu aquela final da Copinha pro São Paulo, nos pênaltis, lembra? 2010, o meio-campo do Santos era Alan Patrick e Nicão. Eram os dois. Mas o Rony, o Tyson podia ser no Corinthians o que é o Rony. Pode ser, será que vai ser o Janderson? Pode ser, mas seria muito melhor se fosse o Tyson. O Everaldo, pode ser? O Everaldo, mas seria melhor se fosse o Tyson. Sem dúvida alguma. Agora, o Tyson parece que não vai ser o cara. Ele mesmo disse que não vai sair de lá nesse momento. O Corinthians está procurando esse tipo de jogador. Será que o Thiago olhou os jogadores que lá estão e torceu o nariz? Por isso o Corinthians atrás de um cara assim? Ou será que o Janderson ainda é um menino e eles acham que tem ainda que amadurecer? Não está pronto para esse primeiro momento? Pode ser também. Mas se desse certo o Tyson no Corinthians ou em qualquer time brasileiro, o Tyson seria muito bem-vindo. Uma das novidades do Corinthians é o Davó, que vem do Guarani. E tem muita gente perguntando aqui na nossa hashtag, a Fox Sports. E esse Davó é uma aposta? O Davó é uma aposta? É uma aposta pela juventude. Todo jogador que você contrata, que vem de um time de menor expressão, o Guarani, por exemplo, você não sabe como ele vai se comportar com a camisa do Corinthians. A gente não sabe como é que o Michael vai se comportar com a camisa do Flamengo, depois de ter defendido o Goiás. Né? Então você contrata. E o Corinthians contratou recentemente outro jogador, Matheus Jesus. Você contrata outros jogadores que às vezes fazem sucesso em clubes de menor expressão e que simplesmente não acontecem com a camisa do Corinthians. O Davó, nesse sentido, também é uma aposta pela juventude e pela chegada de um clube onde ele não tinha tanta pressão, ele não tinha tanto protagonismo. Agora tem muito mais visibilidade, a pressão é outra, a exigência também. Então, precisa de tempo e paciência para ele mostrar a sua capacidade.